Bom, sejam bem-vindos a mais um Veritas Cast. Hoje eu tenho a grande alegria de ter aqui a Cassiane e o Lucas, né? Cassiane é mais uma fundadora de comunidade. Eu digo mais uma porque nós tivemos recentemente aqui o Gabriel, da comunidade Desperta, né? E ambos são da comunidade Luz dos Homens, e a Cassiane é a fundadora da comunidade. Nós vamos falar sobre a comunidade, sobre relacionamento católico, sobre um tanto de coisa, né? Então, eu quero deixar vocês se apresentarem, por favor. Vamos começar com a Cassiane. É uma alegria estar aqui, Léo. Uma alegria mesmo ter recebido o convite para estar aqui. Como você já apresentou, sou fundadora da comunidade Luz dos Homens. Tive há 20 anos atrás meu primeiro encontro com Jesus Cristo, numa experiência de oração. E de lá para cá Deus veio me conquistando, né? E há 8 anos atrás Deus me chamou então a dar um passo a mais na minha caminhada, que é a fundação de um carisma, né? Namoro com o Lucas, né? Há 1 ano e 3 meses, mas nós nos conhecemos já desde 2018, né? E nós estamos aqui com muita alegria. Grande Lucas. Como já falaram meu nome, né? Meu nome é Lucas, eu sou natural de Muzambinho, né? Cassiane não disse, mas ela é de Guaxupé, a comunidade de Guaxupé, ela é de Guaxupé. Estou vivendo, né, esse processo também com a comunidade, né? Tenho um chamado particular a ser membro, né? Cassiane é chamada a ser fundadora, né? E eu tenho um chamado particular a ser particular no sentido de vocação, né? A ser membro de comunidade, né? E é uma alegria estar aqui, né? Eu sou um entusiasta, né, desse podcast. Desde quando o Léo falou da ideia dele para mim, eu falei, nossa, que bom, precisamos realmente ter esse bate-papo realmente descontraído, né? E que fale de coisas boas, né? De coisas santas. Nós temos tantos podcasts aí que falam de coisas tão difíceis, né? Tão tristes às vezes, e nós temos que levar a alegria do evangelho, né? Tenho 34 anos, né? Sou natural de Muzambinho. Com grande alegria nós estamos aqui, né? Para poder partilhar um pouco daquilo que é a vida nossa, também da graça de Deus que nos alcançou, né? Bom, a gente tem muita coisa para falar, porque aqui tem vários caminhos aí que se encontraram, né? Que se juntaram e tudo mais. Não só porque eles são namorados, né? Mas eu digo várias experiências que a gente teve ao longo da nossa caminhada, né? Para quem não sabe, eu e o Lucas tivemos uma banda juntos, né? Verdade. Uma banda de punk rock católico. O lindo nome de Pâncreas. Pâncreas. Né? E isso foi assim, na nossa juventude, né? Sim. E eu comentava com eles antes de começar aqui o podcast, né? Nos bastidores. Comentava aqui, em off, que o Alexandre Sandi, nosso irmão querido, que Deus quiser vai estar aqui com a gente logo, ele está esperando a Mayra recuperar. Um abração para a Mayra, né? Passou por uma cirurgia. E o Alexandre me falava assim, olha, a banda não importa, o que importa são os frutos que essa banda vem a dar, né? E isso é uma verdade. Eu vejo que assim a banda passou, né? A banda já acabou, mas eu vou dar um testemunho aqui. Eu recebi um não mais feliz da minha vida, né? Que o Luquinha, eu chamei ele para participar do segundo CD, que seria a gravação do nosso segundo CD dessa banda, e ele falou não. E eu falei, pô, Luquinha, por quê? Eu tô na comunidade, né? E ele falou, que legal, tá na comunidade. Então, foi um não, assim, sabe, que eu falei, que legal. É um fruto, né? Não diretamente da banda, mas a banda colaborou para isso, né? Então, assim, eu conheci o Luquinha muito antes da questão da comunidade. Nossa, gente, eu poei a mão aqui, acho que deve ter feito barulho. Não tem problema. Mas, e aí, Luquinha e Cassiane se encontraram, né? Primeiramente como fundadora e membro, né? Sim. Teve que passar pela experiência de vocacionado, né? E tudo mais, imagino. E aí a coisa começou a fluir aí entre vocês, né? Sim. Vamos guardar um pouquinho essa história. Né, fazer um suspense, né? Não vamos usar spoilers. Mas vocês já viram que tem bastante coisa aqui para a gente ir desenrolando ao longo desse Veritas, né? Bom, vamos falar um pouco da comunidade. Sim. O carisma é? Revelar Jesus ao coração do homem. Sim. A presença de Jesus que habita dentro de nós. Nós temos como entendimento, assim, a pessoa de Nossa Senhora. Nós dissemos desde sempre o entendimento que
Nossa Senhora é a primeira consagrada do carisma. Por quê? Se nós formos pegar na palavra de Deus, ela foi a primeira a levar Jesus ao coração de outro homem, né? Primeiro ela recebeu no coração dela o anúncio, né? E aquele anúncio, depois de aceitado, né? Aceito por ela com o Fiat, acontece então a encarnação, né? E nós ouvimos da encarnação mística, né? Antes de haver a encarnação do Verbo de Deus enquanto homem no ventre de Nossa Senhora, houve a encarnação mística no coração dela. E depois disso, o que ela faz? Ela vai até Isabel, né? Levar Jesus Cristo a Isabel, né? E ali há uma promessa que é João Batista. E João Batista, então, ele, vamos dizer, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Essa ação de Nossa Senhora a ir até Isabel é uma ação de quem é carisma dos homens. Né? Então, assim, simplificando, vamos dizer assim, simplificando, porque o carisma ele é muito, muito profundo, muito extenso, né? Mas eu que porto Jesus como batizado, né? A missão de todo batizado é ser sal da terra e luz do mundo, né? Mas eu como batizado, então eu sou chamado a Jesus Cristo que habita em mim, levar Jesus Cristo ao coração do outro, né? E de dizer, Jesus habita no teu coração e eu vim trazer ele. Então, o nosso chamado é levar Jesus ao coração do homem e mostrar ao homem que Jesus habita dentro dele. Olha só, né? Muito, muito belo isso, né? Esse carisma bonito e profundo. Bonito e profundo. Com saudade do padre Zé Ronaldo. Pode dar um abraço para o Zé Ronaldo. Se grande abraço. Né? Que isso, grande abraço. Olha, eu assim, para quem não está entendendo o que é uma comunidade, né? Já adianto, a gente tem um episódio aqui do Veritas sobre as novas comunidades, né? E lá a gente explica tudo isso direitinho, né? Se você caiu de paraquedas aqui, não está entendendo o que é uma comunidade, a gente tem já um sobre isso. Espera esse acabar, depois você vai lá ver. Assiste tudo. Como que funciona a comunidade de vocês com relação aos novos vocacionados? Tem um período de acolhimento, né? Já adianto, gente, é reconhecido pela igreja, está tudo certo. Não é uma nova igreja, é uma comunidade dentro da igreja católica. Né? Nós somos, assim, acompanhados pelo sacerdote local, né? No caso, na paróquia Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé, que é o Padre Alexandre. Totalmente. E também fazemos um caminho com a diocese. Né? O reconhecimento, por exemplo, como a Shalom, a Canção Nova, só se dá depois de um longo tempo, um longo período, né? Canção Nova e Shalom tem mais de 40 anos. Mas nós, dentro da diocese de Guaxupé, nós trilhamos o caminho que a diocese pede, né? Então, o que o bispo sabe de nós, o nosso pároco local, onde é a nossa sede, que em Guaxupé sabe de nós, nos acompanha. Nós temos um núcleo diocesano das novas fundações, a qual eu participo como fundadora também, nós acompanhamos. O processo dentro da comunidade não é assim, né? Todo mundo que pisa lá na comunidade, então quer dizer que é da comunidade, não. Até adianta, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de medo. Às vezes a gente chama para tomar um café, né? Vamos lá tomar um café, vamos lá rezar com a gente. Não vou não, né? Senão o povo vai achar que eu já sou da vocacionada, já sou... Não, querido, não é... Olha, eu vou adiantar duas coisas. Primeiro, não é assim. E segundo, se você tiver... Você pode fugir o tanto que você quiser. Deus vai te pegar, né? Desculpa usar essa palavra Deus te pegar, porque, assim, é uma luta desigual, né? Nós vimos esses dias na liturgia, Jacó lutando com Deus, né? É uma luta desigual. Então, assim, nós temos um processo, né? A pessoa primeiro, ela manifesta interesse, nós temos um caminho antes do vocacional, que é de acompanhamento. Depois nós temos, no mínimo, 2 anos de vocacionado. Ainda ela não é membro de uma comunidade. Ela vai no vocacionado fazer experiência com carisma, ver se é isso mesmo, se é a identidade dela, se é a vocação dela. Depois, ela entra para o postulantado. Aí ela recebe os primeiros compromissos, os primeiros sinais, né? Aqui em Moçambique nós temos 3 postulantes, né? Que é a Suélia, a Tamires e a Glaucia. Elas usam um cordão azulzinho claro. Então, é um postulantado. Ficam 2 anos no postulantado, depois podem ficar mais um tempo, vão para o discipulado, no mínimo 2 anos, depois a consagração ao carisma. No caso, eu sou consagrada ao carisma já. Né? Mas é um caminho, assim, não é da noite para o dia, não.
é bem acompanhado, tem formador pessoal, tem formação todo mês, né? Vocês atendem pessoas somente da comunidade ou de fora também? Por caso de uma pessoa que quiser, assim, eu quero saber se eu tenho vocação para a comunidade, se não... Nós atendemos também pessoas de fora. Né? Esse nosso último vocacional, a gente abriu publicamente, né? A gente postou nas redes sociais. Então, quem desejasse fazer a inscrição poderia fazer. Né? Então, aí as pessoas entraram em contato. Por exemplo, nós temos vocacionados fazendo conosco um processo de discernimento de Cássia, né? Lá bem longe, né? Para nós. Temos pessoal perto de Uruguai, temos pessoal aqui de Muzambinho, e a sede em Guaxupé. Então, quer dizer, não é só da nossa localidade, não. É quem deseja discernir. Às vezes a pessoa entra também achando que é o carisma Luz dos Homens, mas na verdade é uma identificação apenas de amizade com o carisma. E nós também temos esse apostolado, sabe? De ter amigos que gostam de nós, que gostam da nossa espiritualidade, gostam de rezar conosco, mas não são chamados a uma via mais estreita de consagração, porque também é chamado, né? Não adianta a pessoa também forçar, né, estar na comunidade se ela não tem verdadeiramente a vocação, né? Penso eu. Eu acho que é muito de frisar isso, né? É um relacionamento, né? E você precisa aproximar, senão fica na dúvida, né? Então, assim, como uma amizade, realmente. Nós temos amigos, nós chamamos de amigos do carisma, né? São pessoas que muitas vezes não têm vocação para uma consagração de vida, uma vida comunitária, mas bebe do carisma. O carisma, ele até quando a Cassiane falava do carisma, eu pensava, né? Quão o carisma, ele toca em todas as realidades, né? Todas as realidades. Ele vai te ajudar, por exemplo, muitas vezes no teu matrimônio. Quantas pessoas que são casadas e nos procuram para receber oração. Então, isso é muito importante, né? Entender. Não tenha medo, né? De às vezes, dar um passo de proximidade. Porque ninguém vai forçar ninguém, né? Há um relacionamento, né? Você fala com a comunidade fala com você, né? Então, é isso que precisa deixar bem frisado, né? Não tenha medo de chegar, não somente na nossa comunidade, mas comunidades em geral, né? Não tenha medo de se aproximar, porque Deus faz muito através de nós, né? E nós temos consciência disso, né? De que nós somos instrumentos, né, de Deus. Então, precisa ficar frisado isso, né? Não ter medo de dar um passo, de ter uma proximidade com qualquer comunidade, principalmente com a nossa, né? Estão todos bem-vindos, né? Estão convidados a tomar um café com a gente. É isso aí. Sem querer, então, eu fui do carisma de vocês na nossa oração inicial aqui, né? Antes de começarmos, a gente fez uma oração pedindo que o Espírito Santo, né, nos usasse, que a gente pudesse ser um canal de levar o Espírito Santo a todos, né? No caso, quase, né? Quase, foi na trave aí. Mas, bom, pessoal, eu vi que vocês ajudaram a gente na casa de apoio, né? Na festa do milho e tudo mais. Mas quais ações, além dessas físicas, vocês fazem? Eu quero saber, assim, o lado espiritual. Como que é um membro da comunidade na questão espiritual? Ele tem que rezar tal coisa, ele tem, né? O membro, aquele que já fez os seus compromissos, ele tem regras comunitárias, né? A Gislaine, que é cofundadora da comunidade Oasis, ela diz assim que aquele que não tem regra, ele é um indisciplinado, né? As regras, elas nos educam, né? E dentro de uma comunidade, de uma família espiritual, você como pai, né? Você sabe que se você não tem regras dentro da sua casa, vamos dizer, não há uma educação dentro da sua casa, concorda? Sim, exatamente. Dentro de uma família espiritual, que é um carisma, e nós somos aliança, né? Essa é a outra diferença, porque cada um tem a sua casa, cada um tem o seu trabalho, cada um talvez mora em regiões diferentes. Se nós não temos algo em comum, nós não somos comum. Né? Então a regra, ela é um auxílio do céu sobre a nossa alma. Né? Nós temos regras diárias, né? Por exemplo, todos os dias nós somos chamados a fazer a Lécio Divina. Sei que todo cristão católico, ele é chamado, né? Aquele que encontrou de fato com a palavra de Deus, ele é chamado. Mas nós temos um diferencial. Porque a parte do nosso evangelho está em João 1, diz, o verbo se fez carne. Então, nossa vida, né? Até como comunicador da luz que é Cristo, se nós não estivermos pautados na palavra de Deus,
nós não comunicamos Cristo, nós comunicamos nós. Eu dava uma formação pro pessoal esses tempos atrás, dizendo assim, ó, parece prepotente eu chegar aqui e falar assim, eu sou luz dos homens. Mas que luz, né? Luz dos homens, não sei o quê. Mas se eu entender quem é a luz dos homens, não é prepotente. Porque a luz dos homens é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, se eu não estou na palavra que é Jesus Cristo, que o verbo que se fez carne e habitou entre nós, então eu não consigo ser luz. Então, uma das primeiras regras do nosso carisma é a leste divina diária. Né? Nós somos um carisma mariano, né? Como eu disse no início. A primeira consagrada é Nossa Senhora. Então, ela que vai nos ensinar a levar Jesus ao coração do homem. Então, nós temos como regra também, todos os dias, a récita do Santo Terço. Né? Então, nós temos a oração comum de rezar o terço. Fora isso, nós temos as orações próprias para a fundação, para os apostolados, para as vocações. Nós temos para os membros. Nós temos toda sexta-feira uma vigília comunitária que nós fazemos também intercedendo. Fora isso, nós temos também atendimento de oração. Nós temos oração comum com todos os membros, todo final de semana. Né? Então, assim, tem uma diversidade de coisas. Né? Interessante. Durante a semana, nós temos os dias também próprios. Né? Por exemplo, na terça, nós dedicamos aos Santos Anjos. Na quarta, São José. Na quinta, nós dedicamos a adoração eucarística de forma especial. Hoje, a reparação ao Sagrado Coração de Jesus. E amanhã, o dia de Nossa Senhora. Né? Então, nós temos assim um norte, né, para seguir a nossa vocação. E é bom frisar também que essas regras, né, aquilo que a Cassiane disse, é para nos resguardar a nossa vocação. Né? Então, assim, não é um peso, né, de forma nenhuma. É uma forma com que a comunidade entendeu através da fundação, no caso, né? Na ação do Espírito Santo, entendeu? Ó, nós precisamos disso para quê? Para nos proteger, igual os 10 mandamentos. Né? Que se a gente for levar os 10 mandamentos somente na realidade do peso, né? De não fazer, não, eu faço porque eu amo a Deus. Então, nós fazemos porque nós amamos a Deus por primeiro, né? O centro do carisma é Jesus, né? O carisma tem que ser cristocêntrico, e é cristocêntrico, né? O carisma, as comunidades são chamadas a ser um rosto de Cristo na Terra. Né? Então, essa realidade de uma regra, ela não é para é como se fosse uma pequena barreira, né? Nós temos o livre-arbítrio de não fazê-la, mas se nós fizermos, nós estamos protegidos por ela. Então, isso também é uma questão muito importante também, que nos faz um também. Então, nós temos que ter essa unidade, né? Temos até um horário específico para oração também. Então, assim, isso é muito importante frisar, né? Isso nos faz isso nos traz unidade, né? Como corpo, né? Nós estamos separados como membros, né? Às vezes não estamos juntos, né? Toda semana, mas como a Cassiane disse da questão de sermos aliança, cada um está no seu canto, mas nós estamos sempre unidos em oração, né? Sempre unidos como corpo de Cristo. Sim. Eu perguntei isso porque, assim, às vezes as pessoas que estão de fora, né, acham que... Tem essa curiosidade mesmo, por exemplo, a mulher acha que entrar na comunidade ela tem que ser uma freira. Não. Né, e tem o outro lado, a pessoa que acha que comunidade é tipo um clubinho, uma carteirinha, faz parte ali e não tem nada que, né? Então, por isso que eu perguntei. Sim, com certeza. Bom, pessoal, vamos aproveitar e eu quero abrir o espaço aqui. Se tem mais alguma coisa sobre a comunidade que vocês queiram falar, convidar as pessoas, talvez, né? Expor sobre a comunidade para a gente dar sequência e tocar o outro assunto. Nós temos as redes sociais, né? Então, se você se interessou, se você quiser ir lá fazer uma visita para a gente na nossa casa comunitária, pode nos procurar lá. Nós temos atendimento de oração, não é todo final de semana, né? Mas pode agendar conosco também. Nos seguir nas redes sociais, porque a gente sempre está fazendo algum evento lá em Guaxupé. Né? É bom frisar isso também, né? Nós temos a nosso apostolado somente em Guaxupé, né? Lá onde o padre nos deu essa abertura, esse acolhimento. Então, assim, vocês serão sempre bem-vindos, você, né? Se você e sua família será sempre bem-vindo também lá no Carisma, lá na comunidade, né? E é interessante isso que você tocou no assunto, só pra gente fechar. Quando a gente começou a comunidade, alguém falou assim, a gente vai ter que usar roupa, todo mundo igual, junto, né? Então, assim, tipo, uniforme, né? Não, o diferencial das novas comunidades é ser esse consagrado no meio do mundo, né? Então, assim, nós não usamos um hábito, né?
as novas comunidades não são chamadas a usar hábitos. O hábito é para o religioso, né? Isso nós temos muita consciência, é para o religioso, né? Então, é bem interessante mesmo, né? Essa alegria que o Espírito Santo suscitou na igreja, né? É um dom da igreja, eu queria dizer isso. As novas comunidades não é fruto da cabeça do homem. Isso. Eu posso dizer com toda certeza, Léo, para todo mundo que está nos acompanhando, se fosse fruto da cabeça dos homens, nós não estaríamos aqui. Nós não com certeza, com certeza. É muito bonito ver isso, né? Que nasceu da igreja, a igreja viu isso, e as comunidades ao mesmo tempo também foram florescendo, vamos dizer assim, né? Aqui, creio que começou com a Canção Nova e a Shalom, né? Como o Gabriel tinha falado, né? No Brasil e tal. E agora nós já temos, né, comunidades por várias partes, né? Inclusive em Guaxupé. Por que eu volto a falar disso? Porque muita gente acha que comunidade é uma realidade muito distante, né? E no nosso caso aqui nós temos a cidade vizinha, né, que tem uma comunidade autêntica. Aliás, tem 2 comunidades, né? Que são da igreja, são comunidades autênticas, né? Então, às vezes as pessoas acham, nossa, comunidade é uma coisa tão distante, tem que mudar lá para Cachoeira Paulista, tem que mudar para não sei onde. Não, você pode ir na sua casa, né? Onde você mora mesmo, né? Como a Cassiane falou, nós temos pessoas de Muzambinho, né? Que estão na comunidade, não é isso? Bom, encerramos esse tema. Senão vamos ficar o tempo todo falando da comunidade. Isso, Eu quero saber aqui como é que é isso, né? Porque vocês são fundadora e membro e, de repente, parece que Deus foi, né, mostrando ali uma vocação ao matrimônio, né, e tal. Como que nasceu esse namoro de vocês? Eu começo? Minha história, na verdade, quando eu falo, as pessoas elas ficam meio desconfiadas que a gente namora, né? Mas quando eu entrei na comunidade, foi por força de vocação. Então, quando eu entrei para a comunidade, até quando eu conversei, eu lembro de conversar com a Cassiane, e eu estava vivendo algumas coisas já da comunidade. Porque quando a gente fala de carisma, a gente fala que a pessoa ela vive alguns resquícios do carisma. O fundador, ele revela aquilo, né, com mais potência, né? Parece que é tudo no fundador, né? E eu já estava vivendo, e ela foi entendendo também que eu estava tendo eu até fiz a escola, nós tivemos a escola de consagrados, né, escola de novas fundações na diocese. Eu fiz comecei o tempo, né? E acho que no primeiro módulo a gente não estava nem conversando com ela, né, nem tinha nem muito contato. Eu e o Marcelo, um abraço pro seu irmão. Nós fomos nós dois, vamos aleatório. E aí, quando eu comecei esse processo, eu comecei a conversar com a Cassiane. E, inicialmente, não tinha nenhum tipo de ela me acompanhava e tal. E eu não tinha nenhum tipo de vínculo nem nada. E aí começou, parece que tem uma coisa diferente, né? E eu fui guardando pra mim. Guardei pra mim, guardando. E eu não queria, porque nós estávamos passando por um processo na comunidade de fundação, realmente, de entendimento também. Ela entendendo como fundadora. É todo o processo que a gente está vivendo, que é normal de toda a comunidade, gente. O processo é demorado, é lento, né? Porque nós somos lentos para entender também, né? Você foi um dos primeiros? Não, tem mais 2, né? Hoje, atualmente, na comunidade tem 2 mais antigos que eu. Entendi. Mas foi um dos. Vamos dizer que sim, né? Eu fui o terceiro a chegar, é isso. Tem outras pessoas também que entraram, mas eu fui... Atualmente temos 2 pessoas mais antigas que eu. E eu entrei meio que no processo também, estava no processo ainda, né? E aí eu fui incomodado. Fiquei incomodado e colocando para Deus, Senhor, ela é fundadora, assim. Ela é minha fundadora. Será que é admiração? A primeira coisa que eu falei, será que é admiração? Porque realmente até hoje eu admiro ela. Pelo passo, pelo sim, pela coragem, né? Ela é uma mulher maravilhosa. Não é porque minha namorada não, mas ela é uma mulher maravilhosa. E aí eu via, será que isso é admiração? Será? Tudo bem. Aí pensei em celibato, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é fugir da nossa vocação, né? Porque eu sempre quis ser pai e sempre quis matrimônio. E aí, um certo dia, eu estava diante de Jesus e falei, Senhor, será que é celibato? Só que, na verdade, estava muito difícil para mim. E aí eu conversava com um amigo meu, né?
E ele falava assim, olha, irmão, você tá fugindo, cara. Você tá fugindo porque você gosta dela e tal, e tal. E eu lembro que ela é minha formadora. Hoje não mais, porque nós somos namorados, né? Então, a fundação entendeu que era melhor eu procurar uma pessoa, um outro membro de comunidade fora da minha comunidade, que ainda nós não que temos. Legal isso. É. Faz sentido. Né? Ela me forma ainda como membro ainda, mesmo assim, mas coisas mais pessoais e separadas eu faço com ele. Mas ela conhece minha história também, sabe muito que ela foi minha formadora. E aí, resumindo muito, né? Todo esse processo, eu fiquei 1 ano ou 2 só conversando, assim, só conversando com Deus, sabe? E aquela existência, eu vendo que eu não posso jogar essa bomba na mão dela. Não posso. E Deus foi tão misericordioso que nesse processo, por isso que eu falo que processos são importantes, né? Nesse processo eu fui me entendendo como homem mesmo. Eu precisava ser homem. Eu não era homem, eu era moleque. Então, para mim assumir um compromisso com a Cassiane, eu tive que aprender a ser homem. E ser homem buscando as coisas de Deus, né? Como São José, né? E aí, num certo tempo, né? A gente foi fazer formação pessoal e eu falei, Senhor, eu espero até ano que vem. Ano que vem, era quase na virada do ano. Ano que vem eu vou apurar ela. Primeira formação que tem mensal, né? Primeira formação pessoal, eu falei assim, eu vou pedir para ela. E ela até achou estranho, porque eu pedi ela pessoal. Na época era pandemia, né? A gente tava fazendo online. Aí eu cheguei nela, aí todo o processo, né? Falei, e aí, o que você tem alguma coisa pra me falar e tal? Aí eu abri o jogo, falei, tô gostando de uma pessoa e tal. E ela ficou surpresa, porque graças a Deus me dá a graça de não misturar, né? De também não ficar nesse bravo com ela, de algum sentido, porque ela não estava respondendo, porque ela não sabia também. E aí, a partir desse momento, nós vamos rezar. E aí, Deus foi trabalhando também na vida da Cassiane, se você quiser falar desse processo. Fala a sua versão, Cassiane, por favor. A partir desse... Foi muito interessante, assim, né? Porque o primeiro contato que eu tive com o Lucas, mulher guarda mais as coisas, né? Então, tá tudo bem, gente. A gente teve um encontro em Alfenas no dia 24 de São João Batista. E ele foi com o Marcelo, né? Na época eu tava tendo ainda a escola de consagrados, né? E eu me recordo que aí depois ele conseguiu contato com a Danusa, né? Sim. E aí ele me chamou, né, pra gente conversar sobre comunidade, de fato. Isso que ele disse é verdade. Nós nos aproximamos não com o intuito assim de, ele é um futuro namorado. Não passava na cabeça. Não passava, até porque, eu vou até dizer pra você, eu também achava que eu era celibatária. Né? E pra mim eu tava muito tranquila, né? Se alguém me dizer assim, em algum momento você se desesperou em não ter uma pessoa, eu falei, não. Porque eu entendi os processos que Deus estava me levando, né? Então eu estava muito tranquilo com relação a isso. E eu me recordo que ele me chamou, né? E eu falei, eu também sinto no meu coração um desejo e tal, de ser luzeiro. Eu falei, mas como assim? Né? Eu falei, aí nessa hora que ele falou ser luzeiro, eu falei assim, mas o meu carisma é a luz dos homens, né? E aí nós começamos a conversar um pouco mais quando essas duas palavras se juntaram, sabe? E aí depois foi o processo, assim, né? Alguns irmãos, né, de outras comunidades, fundadores, às vezes chegavam, você e o Lucas não tem nada, né? E aí, Isso é verdade. Posso citar nomes, né? Pode citar nomes. Danusa, o Fabiano, Danusa da Mariana Resgate de Alfenas, o Fabiano de São Paulo, tudo fundador. Chegava e falava, mas vocês não têm nada, parece que tá diferente, né? Eu falei, não. Quando que vocês vão demorar pra assumir? Não, na verdade era uma brincadeira deles, né? Eu falei assim, mas parece que ele te olha diferente. Eu falei, não é nada disso. Isso tinha razão, eu olhava diferente mesmo. Olhava mesmo. E aí o que aconteceu, né? Como formador, a gente percebe quando a pessoa tá diferente. Até no dia que ele foi me provavelmente eles já com uma certa experiência já perceberam alguma coisa. E eu também percebia que tava alguma coisa diferente. Só que quando ele me falou pela primeira vez, realmente foi uma surpresa pra mim. Né? Choque não, uma surpresa. Surpresa. Tudo bem. Uma surpresa. Mas aí o que aconteceu? A gente rezou, né? E aí eu falei pra ele, né? O processo dentro de uma comunidade... até, assim, como todo cristão, a gente foi educar os nossos jovens de hoje, não é de ficar. Agora, imagina para uma pessoa que está fazendo um processo dentro de uma comunidade. É totalmente diferente ainda, né?
Se num processo natural, normal, a gente diz para os nossos jovens e adolescentes não fiquem, porque a outra pessoa não é um objeto, ainda mais um processo dentro de um carisma, de uma nova comunidade, eu como fundadora, ele como membro, eu como cuidado de não perder uma vocação, porque realmente, como ele disse, né, esse perigo entre a admiração e o bem-querer, né, dos afetos humanos, que pode se misturar, não? Então foi um caminho assim de muita serenidade, né? Nós dois, graças a Deus, adultos e maduros na fé, na caminhada, de caminho de maturidade, de tranquilidade, e vai acontecer conforme Deus quiser. Nós fomos conversando, Deus foi curando coisas, né? Eu digo, do meu coração, clareando algumas coisas, até porque, como eu disse, achava que eu era celibatária, nesse momento todo, Deus foi me mostrando que não, né? Deus foi me mostrando, na verdade, o que Ele queria para mim. E aí, no ano do ano passado, nós fizemos a novena Santa Diana, né? Sugeri pra gente fazer a novena Santa Diana, né? E aí aconteceu o pedido, né, Lucas? Sim, hein? Eu achei engraçado, sabe o que eu lembrei? É óbvio que não é algo de expor, né? Mas realmente foi público, né? Com público comunitariamente. Ela, na verdade, ela como que eu pedi, que é acho que o mais difícil para o homem é entender qual que é o momento, né, de pedir, né? Pedir quem você gosta em namoro, né? Porque nós estávamos fazendo processo também, né? E como a Cassiane disse, eu também fui curado nesse processo, né? Eu fui entendendo também minha vocação também, né? Entendendo também os processos que ela também estava vivendo, né? Respeitando realmente esse entendimento, né? De dar o passo, né? Eu lembro que, eu até falo muito isso para as pessoas, eu não tive dúvida nenhuma quando eu pedi a Cassiane namoro. Nos outros namoros talvez eu tive essa dúvida. Mas quando eu pedi namoro, eu falei, gente, é realmente o que eu quero. Porque eu vivi um processo muito, muito grande, né? E eu acho engraçado que ela falou assim, que eu vou saber quando que eu ia pedir, eu ia saber quando eu pedi e tal. Aí, nossa, estávamos fazendo um momento de revelações da comunidade, né? Foi a revelação da cofundação na época. E ela falou assim, então estamos fazendo um momento de revelação, então eu vou falar que eu e o Lucas já estavam fazendo um caminho de namoro. Porque ela me pegou de surpresa também, né? Ela queria me falar antes, só que aí não deu tempo. Então eu falei assim, aí eu pensei assim, gente, quer mais deixa maior que essa aí pra me pedir namoro? Não tem uma deixa maior, né? E aí, com esse pedido, né? Eu lembro que falava algo muito importante, né? Eu até comprei aliança, né? Comprei um buquê. Foi na formação pessoal também, viu, gente? Só pra lembrar. E aí eu comprei aliança, tudo. E aliança não, na verdade eu tinha comprado ou não tinha comprado? Como é que foi, gente? Agora eu esqueci. Não tinha comprado. Não tinha dado tempo dele ver a medida dele. É verdade, que ela tem um anel que ela é um compromisso com Deus e ela não tira o anel. A única anel que ela tem e ela não tirou. Como é que eu acho bendito do número, né? E aí eu entendi que era o mover de Deus, porque eu falei assim, Deus quer que eu tenha uma outra aliança com ela. E aí, fiz o pedido, né, tal. E aí Deus me pedia que eu lavasse os pés dela. Então não foi uma aliança física, né? Mas foi uma aliança espiritual naquele momento, né? Eu lavo os pés dela como um sinal de humildade também, né? De entender que ela é uma companheira para mim, né? Ela vai ser uma companheira e casados, né? E nós vamos fazer esse processo junto, né? Então eu compreendi que Deus queria que eu fizesse um outro tipo, né, de aliança, que marcou realmente o nosso namoro, né? Porque com o passar do tempo nós entendemos o quanto isso é importante, né? A humildade, o diálogo, a conversa. E a partir desse momento nós começamos outra fase também, né? De compreender também um ao outro, né? Que é normal dos relacionamentos, né? Mas eu vejo que realmente, para chegar até esse ponto, né? A gente pensa que é muito respeito, né? É muito entender, né? Que a gente não precisa ficar com a pessoa para compreender que a gente ama ela, né? Aquilo já parece que é natural, sabe? Não é um negócio de vamos fazer um caminhozinho XYZ. Não, cada um tem seu processo, cada um tem
tem sua vivência, cada um tem seus traumas, né? E às vezes a gente quer pular etapas, né? Queimar etapas, né? E isso, graças a Deus, a gente teve a graça de não fazer isso, né? Porque nós vivemos as coisas em Deus, né? Nós nunca deixamos Deus de lado, né? Deus sempre esteve em nosso lado, desde o momento que eu entendi que eu gostava dela, até o momento que eu pedi ela namoro, até que ela viveu esse processo também, né? Então, tudo esse processo gerou uma confiança grande, né? Ela de me aceitar, né? E eu de poder pedir para ela também, né? Isso é importante deixar frisado. Eu acho que, assim, isso que você falou, né? De ter uma deixa, de ter um pega pra gente poder pedir a pessoa em namoro e tal, isso é muito bom, porque eu lembro que no meu caso também, eu lembro que a Thalita, hoje minha esposa, né, ela estudava em Mariana e teve uma greve lá, né, naquela época. E aí, tipo assim, a gente já estava rezando, né? Eu já tinha, para quem não sabe como funciona isso, a gente colocava em oração se era isso mesmo, se Deus queria isso. Então, a gente já estava, se eu não me engano, há 2 meses ali rezando nessa intenção, né? E aí ela falou, olha, entrou em greve aqui, não sei o que eu faço, não sei se eu vou para aí ou não e tal, né? E aí eu falei, tá aí, a chance é essa, né? Eu falei, bom, se você vier eu vou te pedir namoro, você que sabe, né? Que aí, tipo assim, a gente tem um pega, uma coisa de como... Porque o medo, né, de você pedir e a pessoa falar, não é isso, sei lá. É uma coisa... Eu te entendo aqui. Mas aqui, assim, dentro da comunidade, vocês, então, conseguiram achar esse espaço, né, para que vocês pudessem exercer essa vocação. Como vocês falaram, eu achei muito interessante isso. Vocês falaram que ambos achavam que a vocação de vocês era o celibato, né? Sim. Celibato, para quem, né, não está adaptado com a palavra, seria entregar a sua vida a Deus sem namorar, sem casar, nada disso, né? Não necessariamente a vida religiosa. Existem celibatários que não são, né? E aí eu achei muito interessante isso, que ambos achavam que era celibato, né? E de repente Deus foi mostrando que não. Então, como você falou, né? Às vezes não tem como a gente fugir de... Não tem como fugir. Porque, na verdade, é igual a luz, né? Onde você põe luz, você vai enxergar o que tem ali. Então, o nosso carisma é muito disso também, né? E a pessoa de Cristo se você se aproxima de Jesus Cristo, basta olhar, por exemplo, aquelas pessoas que seguem a vida certo dentro da igreja, que a partir do momento que ela começa a amadurecer dentro da igreja, ela vai percebendo que há muita coisa nela a melhorar. Mas por que ela percebe isso? Porque ela está mais próximo da luz. Então, quanto mais você está mais próximo da luz, mais você vai se enxergar a si próprio, vai enxergar aquilo que está ao teu redor. Você vai poder ser também instrumento de Cristo. Então, esse processo dentro da comunidade, e aí também entra o diferencial das novas comunidades, porque também famílias consagradas. O que acontecia antigamente de ser só homens e mulheres celibatários, sejam religiosos, padres ou não, agora também as famílias são chamadas. E o nosso carisma é chamado a trabalhar com família. Nós teremos celibatário? Teremos. Nós seremos solteiros? Teremos. Nós, sacerdotes, eu não sei dizer, né? Mas eu vou colocar na mão de Deus. Deus quiser. Mas nós temos família. Família com filhos e tudo mais. Então, por que nós encontramos esse espaço dentro do carisma? Porque o carisma é chamado a isso. O que é interessante, isso é graça divina. O Lucas entende a minha missão de fundadora. Por exemplo, se nós temos um encontro da comunidade, eu não vou conseguir ficar o tempo todo sentadinho do lado dele, né? Vão haver pessoas que vão me procurar. Cassiane, o que eu posso fazer com isso? Outras vão procurar para pedir oração, orientação. Mesmo jeito ele. Vou saber que, por exemplo, pessoas vão procurar ele. Então, graças a Deus, eu vou dizer isso, graças a Deus, esse entendimento de nossa missão. O Lucas, quando se aproximou, e todo esse processo, por isso que é interessante a gente não pular fases mesmo, né? Porque todo esse processo de espera para o Lucas foi um processo de compreender minha vocação também, né? De formadora, de fundadora, de pessoa que está à frente, de pessoa que lidera. Mas, por exemplo, quando nós casarmos, eu sei que o papel dentro de casa, de cabeça da casa, de chefe de família é dele.
Porém, na comunidade, como aquela que foi chamada e eleita por Deus, eu sei que ele entende que ali a minha voz vai ter autoridade. Não que ele não tenha, ele tem também. Ele é formador pessoal, ele é formador dos homens da comunidade, tá nas mãos dele, né? Então, ele também ajuda no Ministério de Música dentro da comunidade, ele ajuda na comunicação, ele faz bastante coisa. Né? Então, assim, a gente se entendeu porque a gente entendeu a vocação um do outro, né? Respeitaram o tempo de Deus, né? Respeitaram todas as etapas, né? E muito, muito interessante ver que vocês têm essa maturidade, né? Para entender, e tudo funciona muito bem, né? Quando Deus está à frente, né? E, bom, o Veritas, ele tem essa característica formativa, né? Então, agora a gente vai pular um pouco do lado pessoal de vocês, né? E eu quero fazer algumas perguntas com relação a relacionamento católico num âmbito geral, para quem está assistindo a gente, né? Como é que é um namoro católico? Muita gente acha que eu estou namorando com uma pessoa, essa pessoa é católica, e então nós somos um namoro católico, né? É claro que aqui a gente tem que respeitar, vamos dizer assim, o período que você está de caminhada. Se você é recém-chegado na igreja, talvez você não entenda ainda o que a gente vai falar aqui, né? Então é importante, talvez, uma direção espiritual, uma formação, né, sobre o assunto, né, para que você entenda que há uma vontade de Deus e essa vontade tem que ser respeitada, né? Por exemplo, a castidade no namoro, ela não é algo... Muita gente tem a ideia de que a castidade é algo que ficou lá na Idade Média, né? Talvez pela questão do cinto de castidade, alguma coisa assim, né? As pessoas têm essa noção de que a castidade é algo que ficou para trás, e não. A castidade é um mandamento, né? E é atual. Nós temos que viver a castidade. Bom, se temos crianças na sala, vamos pedir para que tirem, papais, por favor, porque nós vamos tocar em assuntos relacionados à castidade. Se você está assistindo aí sozinho, criança, chama o papai, chama a mamãe lá. Assuntos aqui que você não pode ver agora, né? Vamos lá. Bom, um casal de namorados, né? Ele é chamado a viver a castidade. Castidade tem a ver só com a ausência de ato sexual? Assim, eu sei a resposta, mas estou dando a deixa aqui para vocês, né? Ele tem a ver só com isso? É a ausência do ato sexual no namoro católico? Na verdade é o seguinte, eu acho que esse pensamento de que só não há relação sexual, né? Isso é muito de quem olha de fora, né? Porque a castidade, ela não traz, não é só isso, né? Às vezes a gente resume a castidade numa realidade só do ato, né? Da questão de carne, né? O que eu vejo mais, e falo nesse sentido de que eu vivo isso, né? É o respeito, né? É você não ver a pessoa como um objeto realmente, né? Porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é usá-lo, né? É usar, né? Então, quando a gente usa essa pessoa, e é isso que a castidade nos traz, né? Ela te mostra a pessoa do que ela realmente é. Eu vejo assim, que muitas vezes as pessoas não conseguem viver a castidade porque se resumem somente ao ato. Não se aprofunda na realidade de compreender que a castidade é uma potência. A castidade traz o que a pessoa realmente é. Porque você não vai casar com o corpo da pessoa, né? Toda vez que nós entramos num relacionamento de namoro, pelo menos para os católicos, né? É com intenção de casar. Sim. Tem que ser. Né? Tem que ser, deve ser. Não é com passar o tempo, porque isso você se machuca a pessoa, né? Desculpa. Machuca a pessoa que está do teu lado. Né? Às vezes a pessoa é uma pessoa boa e que tem uma boa intenção. Mas por conta dessas realidades de que você é corpo, chega um momento que se frustra até no casamento. Se eu não me engano, o padre Fábio de Mello que fala isso, né? O namoro tem que acabar, seja no altar, seja acabar mesmo. Cada um pro o seu namoro ponto, é uma fase, né? Uma fase que tem que terminar. Ou ele termina no sacramento, ou ele termina porque não deu certo, né?
E é interessante porque a castidade, ela protege o verdadeiro amor. Né? Só quem ama de verdade vive a castidade. Né? E ela é uma força de virtude, de graça, e é de uma força de decisão também. Né? Porque a gente precisa ser bem sinceros, nós estamos num mundo erótico. Nós estamos num mundo sensual. Nós estamos num mundo em que é propagado, em que muitas vezes o namoro ele se transforma num relacionamento tão sério de ato conjugal, né, que não é ainda. Mas aí quando a pessoa está para ir pro casamento, ela não casa. Ela vive tudo que tem que viver no namoro e não casa. Elas estão fugindo da responsabilidade, né? Só que a castidade é um ato de amor puro, de amor verdadeiro, né? Porque eu vejo no outro não um instrumento de me dar prazer. O Padre Paulo Ricardo, ele é muito, muito firme nessas questões, né? E ele dizia assim que a gente não pode olhar para o outro, né? Agora eu digo aqui com uma linguagem mais jovem, né? Como um parque de diversão, de prazer que o outro me dá. Porque o que acontece muitas vezes se prende a isso, né? O prazer que o outro pode me dar, a sensação que o outro pode me dar, e aí se resume a isso. E a castidade, ela, de certa forma, ela vai desmascarar, vamos dizer assim, né, as intenções erradas, né? Eu vejo que muito casamento hoje em dia, infelizmente, por falta de formação e tal, acaba virando um casamento e casamentos frustrantes, casamentos, enfim, são N situações que não convém entrar aqui. Cada um sabe, né, da sua situação e convém que um padre, né, um sacerdote mesmo venha a guiar o que deve ser feito. Mas a gente vê que há um problema na questão do matrimônio hoje em dia, né? Muitos matrimônios, a pessoa vai depois descobrir que a pessoa era tal coisa que ela não, né? Vamos falar assim, se eu soubesse antes, não tinha casado com você, né? Vamos falar a linguagem, né? É bem isso, né? E aí eu acho que a castidade, tenho certeza, a castidade ela vai de fato mostrar isso. Eu trabalhei numa rede federal de ensino por quase 11 anos, né? Então, assim, eu participava do grupo de oração lá e tal, então eu era presença como professor, então os alunos vinham me confidenciar coisas, né? E talvez por essa proximidade, falar, você é da igreja, então você me entende, então posso falar posso falar com você tal assunto. E as meninas vinham falar muito sobre isso, né? Vinham em prantos, assim, chorando, falando que, olha, nossa, se eu não... Meu namorado falou que se eu não fizer, né, sexo com ele vai me largar. E aí, assim, aquela menina cheia de sonhos, né? A mulher tem mais ainda do que o homem, essa questão, talvez, né, de sonhar em ter um matrimônio, ter filhos e tal, né? Essa menina vê essa situação indo por água abaixo, né? Porque ela vira um grande conflito. Ela não quer largar do namorado, mas esse namorado... Eu não estou falando de um caso, estou falando de vários, né? Se não tiver relação sexual, então é melhor a gente largar, né? E eu aconselhava largar, porque isso não é uma pessoa que está interessada na pessoa que você é, né? Está interessada no seu corpo, como o Lucas estava falando. Então, é importante que a gente comece aqui a entender. Você que está nos assistindo, está nessa fase de não entender por que da castidade, né? Então, busque formação sobre esse assunto, né? A Cassiane citou o Padre Fábio, o Padre Paulo Ricardo, eu que falei Padre Fábio, né? Temos vários padres que falam desse assunto e falam muito bem. Inclusive o seu pároco também pode, né? Você pode procurá-lo, pedir uma direção nesse sentido. A igreja tem o catecismo da Igreja Católica, que deixa muito claro também, né? Eu não tenho. Acesse na internet, você tem aí seu celular, né? Tem acesso à internet, o catecismo está inteiro, gratuitamente na internet para acessá-lo, né? E, enfim, nós temos excelentes livros também hoje na igreja. A igreja é riquíssima de documentos, né, sobre o tema. São João Paulo II falava muito, né?
Então, nós temos várias oportunidades de formação. O que não pode é a gente não buscar essa formação, né? O que precisa ficar firmado também é que nós somos chamados a viver a castidade em toda a nossa vida. Sim. Óbvio que depois que você, por exemplo, faz uma consagração religiosa, né? Um voto religioso, você é chamado a celibato, né? Mas depois de casado, nós somos chamados também a viver a castidade no matrimônio. Como que a gente vive a castidade no matrimônio se eu faço sexo com a minha mulher, no caso, né? É respeitá-la de todas as formas, né? É entender a dimensão. Ela não é um pedaço de carne. Não usá-la de forma só do meu prazer, só pra mim, só eu que dá certo. Se você é casado hoje e vive dessa forma, busque ajuda, né? Eu acho que é importante que a gente também entenda isso. Os casados também precisam de ajuda. Sim. E precisam externar também essa ajuda também, né? Porque todos nós somos chamados a viver a castidade. Né? Inclusive, você falou do matrimônio, você que está no matrimônio também, como você falou, precisa buscar a castidade, inclusive evitar pornografia, masturbação, etc. Né? Todo tipo de prazer sexual egoísta, né, que você faz sozinho e tal, deve ser evitado, né? Até porque a castidade, ela protege contra o egoísmo, né? E, por exemplo, a gente vai ver a finalidade do namoro, a finalidade do namoro ainda não é unitiva. A finalidade do namoro é conhecer, né? Eu vou conhecer se o outro é alguém que eu quero fazer uma aliança pro resto da minha vida. Olha o peso disso, né? Muito. Um peso bonito, não é um peso de carga. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade de céu. Porque a aliança que eu vou fazer com a outra pessoa, eu não faço somente com ela, eu faço com Deus. Então, o período do namoro é um período em que eu vou olhar para o outro e dizer, esse vai ser o pai dos meus filhos para sempre? Esse vai ser o marido que eu vou ter para sempre? Se eu sou capaz, então, de olhar para essa pessoa e de entender que aquela ali é a pessoa que eu sou chamada a fazer uma aliança para sempre, então eu devo amá-lo, porque sem o amor eu não vou suportar para sempre. Sem o amor não há o para sempre. Não é o conto de fadas, né? Se é casado, você sabe disso. Não é um conto de fadas, mas isso também não quer dizer que a gente vai viver num inferno, desculpa a palavra, né? Mas assim, o amor o amor é para sempre. O amor é eterno, porque o amor é Deus, né? Diz a carta de São João para nós, né? Então, se eu não amo o meu namorado, se eu não sou capaz de respeitá-lo, dizendo, não, na época do namoro, não é época da gente se unir sexualmente, é época da gente se conhecer. Se eu não sou capaz disso durante a época do namoro, como que eu serei capaz de amá-lo depois disso? Né? Exatamente. E aí entra outra questão, né? Porque muitas vezes a mulher lá, quando ela tem seus filhos, ou algum momento, ou o marido ou a mulher fica doente durante o matrimônio, como que eles vão viver a castidade? Então quer dizer que aí nesse momento o amor acaba, e nesse momento então é lícito que um dos dois saia de casa e vá procurar alguém fora? Então a castidade é um treino pro amor. Só vive a castidade quem ama de verdade, né? E só que aí entra uma frase de São João Paulo II que eu amei, que eu descobri agora há poucos dias. O amor precisa ser ensinado. A gente já tinha parado para pensar nisso? Nunca tinha parado para pensar. Porque o que a gente pensa, né? O amor é aquele sentimento. Também. O amor também é uma compaixão, é um sentimento de eu me assemelhar ao próximo, de sair de mim para ir para o outro. Isso sim tem emoção, tem afeto, mas o amor ele precisa ser ensinado. De que forma? De que forma que eu amo o Lucas? Dizendo, Lucas, tá bom. Né? Nós podemos namorar desse jeito. Hoje tá legal. Vamos cada um pra nossa casa. Né? Há certas coisas que dentro de um relacionamento de namoro não é lícito acontecer. Né? Por exemplo, a gente é adulto, né? Esse dia a gente até conversava sobre isso. Nós somos adultos, temos a mesma idade, 34 anos. Nós poderíamos ficar até muito tarde da noite em qualquer lugar, sem que ninguém batesse na porta e dissesse, vamos embora. Questionasse, porque nós somos de maior idade, somos respeitados, somos maduros, mas nós temos como compromisso, primeiro com Deus, nos respeitar. Então, deu determinada hora que não vai
a gente nem se encontra muito assim, sozinho, né? Mas assim, a gente tem isso, sabe? O amor cuida. O amor zela. O amor não é egoísta. Interessante você falar, desculpa te interromper, Cassiano, interessante você falar sobre isso, né? Porque a gente tem dicas aí preciosas para quem está nesse período de namoro, né? Com a castidade não se brinca, não tem conversa, se foge, não é isso? Eu não lembro de quem é essa citação aqui, ou frase, né? Não lembro exatamente, mas eu sei que alguém usa muito essa palavra, olha, com a castidade você foge, não tem conversa. Então, interessante você falar isso. Não convém a um casal católico de namorados que estão, enfim, vivendo uma situação fora do matrimônio, estar no mesmo local até altas horas, estar num local com privacidade, né? Um local que vocês estejam sozinhos, né? Porque, obviamente, que isso vai, vamos dizer assim, tender para que vocês sejam ali, né, tentados a pecar contra a castidade. Eu acho que isso entra na prudência, né? É bom que tenha prudência, né? A graça de Deus nos dá prudência, né? E eu vejo assim, o que nos faz perseverar em tudo isso que nós estamos vivendo é nós termos respeito por Deus, né? Nós amarmos a Deus, termos esse temor a Deus. Temor não é ter medo de Deus, mas respeitá-lo. Então Deus tem um caminho para nós, né? O caminho de Deus é o chamado universal que todos nós temos a santidade. Se nós não... Entenda, toda relação sexual fora do casamento é pecado grave. Sim. Então tem que deixar claro isso, né? Você prefere estar com Deus, né? Na amizade com Deus, você prefere estar no teu corpo e estando distante de Deus, né? Então, o que faz a gente amar a Deus, a gente fazer essas escolhas, né? Porque são duas pessoas, né? Também há uma coisa extremamente importante também, o diálogo. Sim. E outra coisa também, tem outra coisa, né? Os propósitos. Eu e a Cassiane temos o mesmo propósito, que nem ela diz que eu entendo o chamado dela como fundador, entendo a missão dela, ela também entende a minha missão, e nós somos missão junto, né? Nós estamos fazendo a missão junto aqui, né? Tem muita gente que acha que vai mudar a pessoa depois que casa, isso, né? Não é isso difícil. Isso é assim... Pode acontecer? Pode. Para Deus nada é impossível, mas vamos dizer assim que você pulou uma etapa importante, né? Que era conhecer a pessoa enquanto tinha que conhecer, né? Então depois não tem esse negócio, mas ele não tem o mesmo propósito que eu, mas eu vou casar mesmo assim, depois eu mudo ele na oração. É difícil, né? Léo, sabe uma coisa que eu vejo muitas pessoas dizerem, eu vejo que isso é natural, né? Que a quantidade de relações no namoro é maior. As pessoas fora que não vivem a castidade falam que é maior. Chega no casamento, diminui. E aí? Você não conheceu a pessoa. É todo dia, vai ser todo dia, meu querido. E isso eu falo porque eu não sou casado, né? Mas eu vejo muitos testemunhos das pessoas. Não dá, gente. Não dá pra você fazer toda hora. Chega um momento que você tem responsabilidade no casamento. Tem trabalho, tem tudo, tem estudo, tem tudo. Então, assim, é óbvio que eu não posso falar por todos os casais, porque cada casal sabe de onde que tá indo, né? Mas entender, se eu vivo o corpo da pessoa, eu não estou conhecendo a pessoa de verdade, né? Porque a pessoa não é só o corpo, né? Eu não falava muito isso antigamente, o pregador que dá causar impacto, né? Não é um açougue, né? Você escolhe qual carne você quer, né? E é importante que a gente entenda, nós temos o nosso lado carnal também, que precisa ser domado, precisa ser educado, né? Domado no sentido de educar, né? Nós somos cavalos, né? Grandes cavalos, né? Que precisamos ser domados pelo Espírito Santo, pela graça. E o caminho de santidade é isso, né? É você olhar, entender que tudo que eu faço é por amor a Deus. E quando é o que eu sempre falo para as pessoas, né? É colocar sentido às coisas, né? Não é à toa que nós vivemos a castidade, não é à toa que nós não queimamos de etapa, né? Tem um sentido naquilo. O sentido é amar a Deus, fazer a vontade de Deus. E a igreja é extremamente preocupada com isso, né? Com tudo isso. E a gente precisa entender que a igreja não é repressora. Sim, com certeza. Porque muita gente, com a falsa ideia de castidade, né, diz não, a igreja quer reprimir o jovem, né? Quer reprimir o teu instinto. Não tem problema
né? Você já disse as crianças saírem daí, então não tá aí. Não tem problema se masturbar, não tem problema, né? Uma vezinha só, né? Até nós estamos aqui nos dias do PHN, né? Então hoje o Padre Paulo Ricardo dizia disso, né? Que a tentação do mal é justamente dizer isso para nós, né? Uma vezinha só, não tem problema, né? E dessa vezinha só, essa vezinha só... Para se conhecer. Exato, né? Então, assim, a gente precisa entender a castidade não como uma repressão, mas uma canalização. Sim. A igreja é muito sábia nesse sentido, né? Ela não está reprimindo os instintos humanos, ela está canalizando. Porque aquele que, vamos dizer, vive fora da regra, na desordem afetiva e sexual, na verdade, ele não está se tornando uma melhor pessoa no sentido geral. Ele se torna egoísta. Ele se torna um egoísta. Por exemplo, já ouvi, né, a gente aconselha e ouve muito jovem, quantos jovenzinhos que passam quantas vezes no banheiro se masturbando, né? E aí, quando chega para o matrimônio, não consegue viver a alegria da união conjugal, porque o corpo dele foi educado à pornografia, o corpo dele foi educado à masturbação, a um prazer egoísta, e ele não consegue ser feliz, fisiologicamente falando. Não estou dizendo somente de espiritual, não. Nossa, espiritual com toda certeza, mas é histórias físicas, né? Quantos psiquiatras no Brasil e no mundo já estão fazendo estudos sobre pornografia, o mal da pornografia na mente, na cabeça hoje das famílias. Quantos casamentos estão sendo deteriorizados por isso, né? Então, assim, a gente vai vendo que a igreja, quando ela diz assim, ó, não pecar contra a castidade, ela não está pondo um cinto de, né, ali reprimindo, dizendo, você não vai viver, você não tem força, você não pode pôr tua força para fora. Não, na verdade ela está dizendo, há um meio, há um caminho, canaliza, você vai ser muito mais feliz, né? Há um Deus que veio a nós e nos revelou esse caminho, né? Exato. E esse Deus veio para nos ordenar, né? Isso que é mais importante. Nós não somos feitos para a desordem, né? Nós somos feitos para sermos ordenados. Mas vamos ser ordenados a partir do momento que nós nos colocamos à disposição de ser ordenado também, né? Nosso quarto não vai arrumar sozinho. Nós precisamos fazer a nossa parte também, arrumar ele. E as gavetas, né? Tudo isso aí que traz. Então, você que está assistindo nesse podcast, né? Você não foi feito para desordem. Nós não fomos criados para a desordem. Nós somos criados para a ordem. Nós somos ordenados por Deus, né? E quanto mais ordenados por Deus, mais imagem e semelhança de Deus nós vamos ser, né? Isso é muito importante ficar frisado também, né? Como é difícil fazer com que as pessoas entendam essa mensagem, né? Que, na verdade, a igreja quer nos libertar, né? E não nos oprimir, né? Em que sentido que eu falo? Tudo que a igreja nos orienta é do nosso Criador que veio a nós e nos revelou, como eu falei, né? Então, como é difícil hoje em dia, com tantas ideologias, né, que estão predominando, principalmente entre os jovens, nas universidades, né, e tal, ideologias que dizem que a pessoa tem que ser livre para fazer o que ela quiser. E aí, para um desinformado, entre aspas, uma pessoa que não olhou para o outro lado, sem querer ofender, usei o termo desinformado aqui, mas uma pessoa que não pensou pelo outro lado, talvez, né, num descuido ali, parece tentador, né? Não, realmente, eu mando na minha vida, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso ter relações com quem eu quiser. Isso é uma opção minha e tal. Mas, como a Cassiane nos disse, e é verdade, né? Cada vez mais nós vemos que isso é prejudicial, né? Isso a ciência vem mostrando que até a masturbação é prejudicial. A pornografia hoje, se eu não me engano, é a maior audiência que a gente tem no mundo. Né? Qual será o resultado disso para as próximas gerações? Né? Quanto vício, quanta dificuldade para sair dessa situação. Né? E quantas mulheres vão ser ainda, né, usadas, né, infelizes e tal. Então, como eu estava falando da ideologia que vem predominando, né, das ideologias, porque são várias, né? Nós temos muitas ideologias que nos mostram isso, que inclusive pregam que isso é a favor da mulher, né? E quando que na verdade não, é o contrário, né?
Essas pessoas dizem, não, a mulher tem que ser livre para decidir se ela quer casar ou não, é uma escolha dela, ela pode viver, ela pode transar com quem ela quiser, ela é livre e tal. Parece bonito, mas se for ver, se a mulher não tiver um companheiro que ela tenha conhecimento, que realmente a ame, né? Ela está, como é que eu posso dizer, sem proteção nenhuma com relação a isso, né? Ela está vulnerável com relação a isso. E geralmente, aqui não dá para a gente generalizar, mas vou usar a palavra geralmente, porque, né, a maioria dos casos, vamos dizer assim, a mulher sofre mais com essas relações, com essas questões sentimentais, né? Então, é muito complicado isso, porque a gente tá tentando mostrar, né, que Deus nos disse qual o caminho a gente deve seguir, e essas tantas ideologias e tantas correntes, né, filosóficas, vamos dizer assim, atuais, né, vão justamente contra isso e estão levando cada vez mais jovens, principalmente, né, para um abismo, para um vício, para uma situação em que o jovem se encontra infeliz, né? E às vezes, aí quando ele vê alguém falando da igreja, ele vai se sentir reprimido, ele vai se sentir uma repulsa pela igreja, porque ele não consegue se libertar daquela situação, né? Você falava algo interessante, vinha uma frase, né? E é bem interessante isso que eu vou falar, porque assim, sempre quando fala-se de liberdade sexual, fala só de um lado. Mas viver a castidade também é uma liberdade sexual. Sim. Então, quando nós vivemos uma liberdade, que realmente, para quem faz a experiência, viver o temor de Deus, o respeito por Deus, o amor de Deus, é uma liberdade para nós. Sim. Eu falo isso porque, não sei se vocês tiveram vi um testemunho, eu fui no Carmelo, e a irmã, as irmãs, às vezes, elas precisam sair para o médico. Então, elas têm que sair do Carmelo, porque elas são de clausura. Clausura, que quem não sabe, fica fechadinho no lugarzinho só. Elas têm contato com algumas pessoas que vão fazer direção espiritual lá, mas não saem de lá. E ela falou assim, ela foi e tal, ela ficava doida para voltar pro Carmelo. Eu, peraí, mas ela tá fechada. Mas se você perguntar para ela, ela fala assim, é onde que eu me sinto mais livre. Aonde eu tenho a liberdade é lá dentro. Então, olha para você ver, não é uma realidade que, quando você falava, eu vivia isso na cabeça, não é liberdade sexual. Peraí, mas liberdade sexual é viver a castidade. Sim. E por que, quando fala de liberdade sexual, vê só um lado, só o lado da liberação, né? Só do libere só, né? Então, a gente precisa entender isso também. É uma liberdade nossa, né? É uma escolha livre, né? Nós escolhemos a Deus livre. E às vezes é o que você disse, né? Do povo entender, né? É porque não fazem uma experiência com Deus livre. Com Deus que nos dá a liberdade, né? Pode falar. Só te cortando um pouquinho. E esquecem também da nossa imortalidade. Sim, com certeza. Quando nós começamos a receber tantas teorias, tantas ideologias, e entram também o ateísmo e tantas outras coisas mais, as pessoas começam a esquecer que elas são eternas, né? E o nosso corpo, né, vai ser ressuscitado um dia, né? Por isso, a carta de Coríntios já vai dizer, e de Romanos também, né? Nós somos templos do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo, ele tem que ser cuidado e zelado, né? Uma vez, ainda bem tempo atrás, um pequeno testemunho, trabalhava num lugar de muitas mulheres, e ela dizia assim, mas você vive a castidade? Né? E aí eu falei para ela assim, quando você chega na igreja, você chega de que forma? Você chega gritando? Você chega batendo palmas e esbravejando? Que dia que você chega? Não, eu chego em silêncio. Eu falei, por quê? Eu falei, porque Deus habita lá. Ela disse isso para mim, né? Eu disse para ela assim, você sabia que o Espírito Santo habita em você? Né? Então, as pessoas, elas estão, quando começam a pensar na castidade, dizer, não, o corpo é meu, elas esquecem que, na verdade, o corpo não é delas. Né? A vida, quem deu foi Deus. Né? Há uma alma que é imortal e que um dia eu vou prestar contas daquilo que eu vivi aqui. Né? Então, essa verdade, essa distância da castidade também é uma distância de Deus.
como eu vou distanciando de Deus, distanciando dessa eternidade, distanciando dessa ciência, dessa consciência de que eu tenho uma alma e de que eu preciso lutar contra os pecados, que o meu pecado ele é carnal, que ele é miserável, ele me joga para baixo, me torna uma pessoa ruim. Eu vou achando que tudo é normal, tudo é aceito, não tem problema, hoje eu fico com um, amanhã eu fico com outro. Mas eu preciso ter consciência que um dia eu vou ter que prestar contas daquilo que Deus me deu. A vida é um dom, é um presente. Ele me deu uma alma, né? Eu preciso zelar por essa alma que Deus me deu, né? E nós não somos qualquer um. Nós somos filhos amados de Deus. Isso eu queria dizer para você que está ouvindo falar sobre castidade primeira vez. Você é muito amado por Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E por esse Espírito Santo que habita em nós, o sagrado que habita em nós, nós somos chamados então a guardar, viver a castidade, né? Guardar o amor, porque o amor habita em nós. É isso aí. É muito interessante que a gente tenha sempre o aprofundamento nesses temas, né? Eu já vi também pessoas que mas eu não consigo largar da masturbação, não consigo largar da pornografia e tal. É importante que você busque ajuda, né? Ajuda dos amigos da igreja, né? Ajuda na formação, nos estudos e tudo mais, para que você consiga, de fato, entender o problema, né? Nós temos cursos hoje também na internet, né? Se eu não me engano, o Padre Paulo também tem um curso sobre. Há livros também, como eu disse. Então, por que eu estou repetindo isso? Porque são coisas que vão ajudar a gente a entender essa questão e a gente a superar esses limites, né? Porque se nós amamos a Deus, nós temos que ter, pelo menos, a vontade de retribuir esse amor, né? Então você é santo, você não peca e tal. Infelizmente, eu ainda tenho pecados, né? Eu ainda tenho que me confessar, né? Com certa frequência, né? Não atingi um nível de santidade que eu queria. Mas por que eu falo que eu queria? Porque eu queria mesmo, né? Deus sabe disso, não estou contando história. Eu queria mesmo estar num nível de santidade alto para poder retribuir esse amor que Deus tem para com nós, né? Com todos nós. A gente vale um Deus crucificado, não é isso? Sim. É isso. A gente tem que ter essa noção de que não é assim, viver de qualquer jeito, né? Como muito se empurra goela abaixo, né? Nas escolas, nas universidades. E aí eu não estou criticando escola e universidade, tá? Estou dizendo que há uma ideologia predominante nesses ambientes. Isso é uma realidade, né? Que a gente pode aqui afirmar que, assim, não por gestão tal, né? Gestão de tal fulano, gestão de tal professor, de tal direção, nada disso. Mas há uma ideologia entre os jovens, né? E aí não sei como se propaga, mas que ela se propaga de que a gente tem que ser livre e tal. Quando, na verdade, ser livre é ser casto, né? Como a gente falou aqui. O importante também é entender que todos nós estamos no processo, né? Então, assim, mesmo que a pessoa tenha uma dificuldade de, eu consigo ficar alguns meses sem, e depois eu caio. Então, é compreender que Deus é um Deus de misericórdia, a confissão está para isso, né? Porque se fosse assim, Jesus tinha falado assim, confissão uma vez só. Então, a igreja, gente, eu sou apaixonado pela igreja. Se eu morresse e pudesse, né? Eu não acredito nisso, né? Mas que nem aquele ditado, né, que se 1000 vezes eu vivesse, 1000 vezes eu seria católico, né? Porque é uma beleza enorme, gente. A igreja nos dá instrumentos extraordinários para isso. Nos dá a Eucaristia. Gente, é extraordinário a gente viver a experiência com a Eucaristia. É fortaleza, é experiência também de adoração. Então, assim, às vezes você às vezes está em pecado grave, você não está em possibilidade de comungar, mas não de adorar. Então, adore a Jesus, né? Busque a confissão o mais rápido possível, porque Deus não quer que você fique distante dele. Esse é o primeiro ponto. Né? Se nós somos amados por Deus, assim como a Cassiane disse, né? E eu também acredito nisso, né? Se nós somos amados por Deus, Deus nos quer próximo dele. Então, assim, passar os processos, quantos processos a gente viveu, né? Até chegar ao ponto que nós estamos hoje, né? E nós não somos perfeitos ainda, né?
diante de Deus, nós temos muita coisa, e nós vamos ser provados muitas vezes, e Deus vai dar, às vezes Deus vai dar aprovação pra gente. Deus vai permitir que a aprovação aconteça. Para quê? Para que a gente possa crescer, né? Para que a gente possa amadurecer no nosso amor a Ele também. Se nós amamos a Deus, nós podemos amar o outro também melhor. Não é diferente, né? Não é antagônico, né? Se nós amamos a Deus, nós amamos o outro também. E quanto mais nós amamos a Deus, mais o outro também vai ser amado também, vai se sentir amado, né? Vai ser algo mais, muito mais natural, né? É algo natural. Então, o processo faz parte, né? Principalmente daqueles que... Eu falo por experiência própria, eu fiquei escravo muitos anos de pornografia, de masturbação, e eu hoje vivo a castidade, e graças a Deus passei por todos esses processos, né? Por quê? Porque eu não também, né? Eu digo, porque assim, hoje nós estamos vivendo uma sociedade sexualizada demais, de ter tudo quanto é coisa. Então assim, se nós como homens, né? E eu via muito isso, e é triste a gente ver isso, gente. Namorado que chega para namorado e fala assim, só vou continuar com você se você fizer isso para mim. Não, você não tá amando ela não, meu querido. Desculpa, mas entenda, mulheres, ele não te ama. Porque se te amasse, você não faria nem essa proposta pra você. Isso não é um amor verdadeiro. Isso não é amor verdadeiro. Você pode gostar dele, você pode até amar ele, mas ele não te ama. Pra fazer essa proposta, nenhum homem de caráter faça uma proposta nesse sentido. Você pode ser de qualquer idade. Uma troca, né? Então não tem que ser algo que quando a pessoa ela tem essa ideia de castidade, não pega com ela, não. Então beleza, tchau. Porque ela tem segurança do que ela é, né? E é importante que a gente entenda também. É importante que a mulher também entenda, busque saber quem ela é. E nós também temos que buscar. O nosso papel como homem é muita responsabilidade, né? Nós temos que dar o exemplo, né? E a partir do momento que o homem faz aí você imagina o tamanho do trauma que a menina fica. A menina, por exemplo, termina o namoro e ela fica traumatizada porque o homem decepcionou ela, né? Quantas mulheres deixam de ter relacionamentos, né, saudáveis, né, por pessoas que às vezes não dão aquilo que realmente elas querem, né? Então, assim, entender quem ama não chantageia. Isso é o ponto fundamental, né? Não pode ser nesse sentido. Então, é importante que a gente entenda, respeitar os processos, né? Respeitar o processo e não desistir, né? Porque se nós estamos aqui porque não desistiu, né? E a graça de Deus também nos ajuda a poder não desistir, né? Porque nós somos realmente limitados e fracos mesmo. E quando nós estamos na graça de Deus, ela nos sustenta, né? Isso é o mais importante. Isso aí. Pessoal, uma alegria ter vocês aqui. Eu queria abrir o espaço. Tem uma mensagem final, algo que vocês queiram falar para quem está nos assistindo? Sim. Fica meu coração assim, né? É que a gente não pode existir, né? E que tudo aquilo que a gente falou aqui não é para jogar peso na vida de ninguém. É somente para dizer que essa pessoa é uma pessoa muito amada por Deus. Por que nós estamos aqui, nós três, e todos aqueles que estão nos acompanhando? Porque nós nos sentimos amados por Deus, né? Então, não desistam dessa presença de Deus na vida de vocês, né? Não desistir daquilo que é valioso. Nós somos valiosos. Nós somos filhos muito amados de Deus, né? E que hoje, né, com esse convite ao amor verdadeiro, ao amor autêntico, né? Se abrir mesmo, abrir o coração ao amor autêntico, porque vale a pena. Valeu a pena esperar, né? Com certeza. Valeu a pena esperar e nós chegamos até aqui hoje. Valeu a pena esperar para você. E vale a pena esperar também, né? O amor verdadeiro que não passa. Primeiro de Deus e depois, se você é chamado ao sacramento do matrimônio, também do outro, né? Deixar bem frisado também que nós somos extremamente realizados com quem nós somos hoje, né? Porque às vezes às vezes tem uns dias, gente, que a gente tá meio estressado mesmo, que às vezes aparenta ser, mas nós, na maioria dos dias, nós somos extremamente felizes, né? Porque nós encontramos o verdadeiro amor, né? Antes de eu amar a Cassiane, eu amava Deus, né? E por isso que hoje nós estamos namorando, né? Eu falo com extremamente gratidão. A comunidade me deu tudo, né? Me deu minha vocação, me deu muitas curas, né? Meu processo de santificação, que ainda estou no processo, né? Também me deu uma namorada e futuramente um matrimônio, né?
uma realidade de vocação, de missão. Então, assim, eu sou extremamente grato àquilo que Deus quis fazer em mim. Né? E eu me abri para aquilo, né? E fica um questionamento para você, né? O que você tem a perder, né? Em abrir-se para Deus, né? O que você tem a perder você perdeu tempo em tantas outras realidades, né? E para Deus a gente não perde tempo, né? Então, esse é o ponto, né? Óbvio que, guardadas as proporções, né? Dar essa chance para Deus, né? Dar essa chance para Deus e realmente gastar um pouco do teu tempo, né? Conhecendo melhor, né? Sabendo melhor, entendendo melhor, porque Deus não nos decepciona, né? Muitas vezes, nós que decepcionamos, na verdade, nós decepcionamos com Deus, né? Mas Deus nunca nos decepciona, né? Então, é isso que a gente tem que frisar, né? Deus nos ama, assim como a Cássia disse, né? E deu uma chance para Deus, né? Deu uma chance para essa vivência de castidade, para entender realmente o verdadeiro amor, né? Esse amor que não passa, esse amor que provém de Deus, né? Amém, isso aí. Essa mensagem diz tudo, né? Você que tem o interesse de conhecer esse lado que eles estão falando aqui, né? De conhecer mais sobre a igreja, de saber como é ser livre verdadeiramente, né? Nós temos outros episódios, por exemplo, sobre a confissão. Talvez tenha coisas sobre a confissão que você desconhece ou quer saber mais, né? Então, procure aí. Nós temos sobre a fé, né? Temos outros episódios sobre vários temas, né? Fique à vontade aí para maratonar o Veritas. Não é isso aí? Se erramos em alguma coisa, nos corrija, nos perdoe. A intenção é sempre trazer esse conteúdo de formação da doutrina católica, a doutrina da igreja, que vem de Jesus, né? Então é isso, foi uma alegria estar com vocês aqui, pessoal, muito obrigado, de verdade. Uma alegria estar com você de casa, e eu fico por aqui hoje. Um prazer, fiquem com Deus. Tchau, Deus abençoe.